Já Rastafari. É pica toque do... Aí mostra aqui ele. O primeiro locutor pop de todo o Maranhão chamava-se Floresvaldo Souza. O amigo Fausto conhece. Então, Floresvaldo Souza chegou de São Bento, muito novo, fez faculdade, foi fazer programa na radiodifusora Jovem 680. E por intermédio desse locutor, da geração 70, é que começaram a tocar os reggaes aqui pra gente. Muita gente assimila, quer que seja fulano, tem deles que diz fui eu que botei, mas não, eu digo que não. O primeiro locutor a colocar reggae em rádio foi Floresvaldo Souza, porque Floresvaldo botava Paul Simon, Modest Reúne, botava Jimmy Cliff. Então eram músicas que nos outros programas de rádio não tocavam. Tem essa versão de que o reggae chegou pela via do porto como via contrabando pelo porto de Cururupu, né, que os marinheiros vinham pela Guiana e tal, e presenteavam alguém com disco, e as pessoas migraram para São Luís, trouxeram esse disco para cá. Tinha a versão de que os marinheiros deixavam um disco nas casas de prostituição, e esse reggae passou a ser ouvido ali, né? E eu me lembro que se ouvia muito reggae ali na 28, aqui, né? E César Teixeira me fala sobre isso, né? Que ele ia dançar reggae lá nos cabarés. Então, tem essas várias versões, né? Riba Macedo disse que ele comprava discos do Carlos Santos em Belém e trazia para tocar nas radiolas daqui, etc. Porque também chegava pela Guiana, né? E levava para a radiola, principalmente de Nestábulo, né? Que faleceu recentemente. Ele não gostava, mas foi um dos primeiros a tocar reggae em radiolas aqui. Depois, né, Carne Seca, que já tinha o seu sonzão, tocava uma série de outros ritmos. E essa familiaridade. E uma outra versão também, e mais uma explicação, não sei que seja outra, que na Baixada Maranhense as pessoas sintonizam emissoras do Caribe em algumas horas da madrugada. Então tinha familiaridade com os ritmos afro-caribenhos, né? O merengue, bolero, esses ritmos todos do Caribe que circulavam por aí com as ondas curtas. Não existe isso de ondas de rádio do Caribe, da Jamaica chegarem aqui. Primeiro, as rádios de lá nunca tiveram potência suficiente para chegar até aqui. Segundo, as rádios de lá, nessa época, não tocavam reggae. O reggae era também discriminado na Jamaica porque era expressão do povo pobre da Jamaica. Era coisa de artista pobre. Então, as rádios da Jamaica também não tocavam. As rádios daquela região que eram captadas aqui eram as rádios ideológicas. Era a rádio Voz da América, pelo capitalismo americano, e a Rádio Havana, pelo comunismo de Cuba. Então, essas eram as únicas rádios que chegavam aqui, da região do Caribe. Fora delas, se pegava rádios da Colômbia, né, rádios da Guiana Francesa, que não tocavam reggae também. Tocavam, era cúmbia, salsa, merengue e tal, que eram músicas muito vivas aqui na nossa região. Então, as ondas de rádio, essa explicação, ela faz parte de uma
explicação para aquilo que nós não temos a explicação, que é a exatidão da chegada do reggae ao Maranhão. Tá aí, Johnny Nash. Isso aqui foi que foi carro-chefe na história do reggae aqui em São Luís. O famoso Johnny Nash, né? Que muito fez pelo Bob Marley, né? Ele é um dos responsáveis pelo sucesso do Bob Marley. Quando eu comecei com radiola, eu não comecei com reggae, eu comecei muito antes do reggae. Comecei na época da música popular brasileira, onde eu tocava The Fevers, tocava Evaldo Braga, Valdir Quixoria, essa rapaziada, né, que fazia sucesso na época. Porém, nessa época, em 69, já existia reggae que a gente não conhecia como o nome reggae, né? Inclusive, me lembro de uma música de Nolan Porta, que chamava-se de Siga-me. Mas bonito o ritmo, mas eu não sabia que esse ritmo era reggae. Todos os meses tinha alguém festejando Santo Expedito, São Benedito, entendeu? Então o que acontece? O reggae se expandiu tocando nesses festejos, entendeu? Festejos e aniversários tradicionais que tinha aqui. Quem era pedreiro era pedreiro, quem era carpinteiro era carpinteiro, quem era serralheiro era serralheiro, tinha carne seca que tinha a profissão dele, serralheiro tinha a dele, eu tenho a minha, e outras pessoas, Ted Wilson era eletricista, Nasso tinha a profissão dele, todos. Nós vivíamos do reggae. O reggae era um hobby do final de semana. Aí botar a radiolazinha e escutar, e gostar, e tomar um chopp para descontrair, depois de uma semana de trabalho, sabe? Vamos escutar um reggae, aí vamos para lá, eu tenho uma radiolazinha, você é aniversário de Tarcísio, vamos levar para lá para poder comemorar o aniversário de Tarcísio, assim que funcionava. E foi crescendo. Aí foram crescendo também o profissionalismo de pessoas que passaram só a fazer festa e viver disso. As festas, elas eram muito ecléticas, tocavam todo tipo de ritmo, lambada, música lenta, discoteca. Então na década de 70, né, eu comecei em festa em 76, por aí, e tocava pouco reggae, né, muito pouco, tocava mais era brega, essas coisas. E sempre quando tocava uma música diferente, a gente, rapaz, aí sempre tinha curiosidade de olhar o disco e tal, ficava lá olhando, mas passava batido. O primeiro evento que eu fiz foi no sítio, num povoado chamado Mato Grosso. Fica por trás de Andiroba, por trás do Cruzeiro Santa Bárbara. E dali não deu mais para ninguém. Ali chegou, quando foi em 78, isso em 76, quando foi em 78, chegou a presidente de uma união de moradores do São Cristóvão lá em casa, contratar a minha radiola para fazer um evento, um fim de semana.
Aí ela disse, ô Riba, agora tem um porém, eu não quero que rode muito reggae lá. Aí eu virei para ela e disse assim, senhora, festa no sítio eu misturo tudo, mas hoje festa nos bairros eu só toco reggae. Então nessa época que eu comecei em festa mesmo, foi em 76, num clube aqui no Sacavém chamado Ipanema Clube, né, que era bem no fundo ali da favela do samba. E onde a favela do samba hoje era só mato, aí a sede era do outro lado da rua, e lá funcionava um clube aos sábados e domingos chamado Ipanema Clube. E eu comecei a ir em festa lá e, sabe, me apaixonei pela música reggae, sem saber o que era reggae. Lá foi que eu vi Max Rommel, lá foi que eu vi Municipal, lá foi que eu vi The Reptons, lá foi que eu vi Trap Dantes, né, Take Me, mas nada de saber que era reggae, né? Já aconteceu de eu estar com a minha radiola numa festa, em Tarraçuaba. Aí eu dei um papo, a luz apagou, com a hora que voltou a luz, a fita cassete não estava mais lá no lugar, roubaram a fita. Quer dizer, foi proposital, né? Os caras falaram, vamos pegar essa pedra aí, que eu também tinha pouco exclusiva, mas tinha. Aí eu toquei um reggae lá que era uma pedra bonita. Aí os caras fizeram essa armação para poder roubar a fita cassete, né? Cortaram a energia, que era só um fio, né? Festa no sítio, era só um fio que alimentava toda a energia da festa. Aí o cara cortou a energia, pum, aí pegou a fita e foi embora. E o DJ comeu bola, né? O DJ não viu o ladrão. Rapaz, aqui é o Ponte do Celso Cliff. Aqui é mais um desses clubes de resistência, nos moldes dos antigos clubes de reggae que tinha na ilha, que praticamente não, né? Hoje em dia tem muito bar de reggae e tal. Mas o Celso Cliff, que é um DJ tradicional, os pais dele são exímios dançarinos, né? Pessoal da velha guarda. E então ele fez um bar, que é um clube onde é a casa dele, né? Que os pais ajudam ele. Ele é um DJ considerado, né? Rola roots, é um bar de roots tradicional, nos moldes dos antigos clubes de reggae de periferia, né? Do estilo pop som, estilo da União do BF, né? Que você vinha para curtir um roots, aquela cultura do gueto, da periferia, né? Que eu sempre lembro, que eu sempre tenho essa... O reggae, para mim, é cultura negra, embora não totalmente predominante, né? Porque tem muitas adesões aqui, mas... o BF, bairro de Fátima, é um bairro tradicional, né? E, a exemplo da Liberdade, são bairros onde o reggae tem uma penetração muito forte e tem uma tradição, uma raiz negra também significativa. Isso aí, Selecta? Falei a verdade, não? Com certeza. Então pronto. Então, Selecta falou que tá certo, Mangrata. Ponte hoje. Vou levar minha aguinha aqui. Deixa eu guardar esse CD aqui.